Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os contratualistas, mais precisamente de um contratualista em especial, que é o Thomas Hobbes. Bora lá? Então, quem são os filósofos contratualistas? São aqueles que dizem que nós passamos a viver em sociedade a partir de um contrato, de um pacto social. Em algum momento na história dos seres humanos, eles fizeram um pacto social, um contrato, e passaram a viver em sociedade de forma organizada. Então, a sociedade civil se organizou, fez esse pacto e criou o Estado. E o Estado seria a instituição responsável por gerir os conflitos no interior da sociedade civil. Então, partem da análise do homem um estado de natureza, os contratualistas. O homem vivia no estado de natureza, que é o estado antes de viver em sociedade civil e com o estado estabelecido. É um estado pré-social. Para depois eles ingressarem na sociedade civil e, com a sociedade civil, criarem o Estado, essa instituição responsável por gerir os conflitos. Por meio de um contrato social, de um pacto artificial firmado entre os indivíduos em um determinado momento da nossa história. Então, a gente passou a viver assim de forma organizada, na sociedade civil, com o Estado regulando as nossas relações, a partir de um dado momento na história. Os nossos ancestrais fizeram esse pacto, criaram tudo isso que nós hoje somos obrigados a nos submeter. Hoje esse pacto é muito mais tácito do que explícito. Explícito foi no momento em que aconteceu outrora. Agora a gente admite esse pacto de forma tácita, apesar de que muita gente não concorda com esse pacto. Então, Thomas Hobbes ele viveu entre 1588 e 1679. Para ele, o homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. O homem é mau por natureza. O homem é egoísta e mau, violento por natureza. E no estado de natureza, antes da gente viver em sociedade assim, a gente vivia no estado de guerra de todos contra todos. Todo mundo vivia se matando, todo mundo vivia roubando uns aos outros, todo mundo vivia tirando a liberdade, escravizando uns aos outros. Todos os homens são naturalmente iguais. Todos nós nascemos iguais, mas somos iguais principalmente porque nós somos egoístas, violentos e maus. Também nessa condição, segundo o Thomas Hobbes. Então, no estado de natureza, que é o estado que a gente vivia antes de viver em sociedade organizada assim, o estado de natureza é o modo de ser do homem antes de ingressar nesse estado social que nós vivemos hoje. Nós tínhamos alguns direitos naturais. O único direito natural para Thomas Hobbes é o direito à autopreservação. Todo mundo no estado de natureza tem o direito de se autopreservar. É a legítima defesa. Para se defender, eu posso matar o outro, posso escravizar o outro, posso roubar o outro. Então, esse é o único direito natural para o Hobbes, da procura do que é necessário e cômodo à vida para ter o mínimo para conseguir subsistir. Então, em algum momento foi feito esse contrato, pacto social, um pacto artificial criado entre os indivíduos para poder garantir o mínimo de paz e segurança e impedir que a gente viva se matando, se roubando e se escravizando. E o que nos levou a isso? O instinto de conservação. É o instinto de conservação que levou ao contrato, ao pacto entre os súditos, que provocou a nossa saída do estado de natureza e instaurou o estado social, ou o estado artificial. E aí fizemos isso com qual objetivo? De garantir o mínimo de paz e segurança, impedir que a gente se mata, que se roube e se escravize. No Estado social, o poder político funda-se no arbítrio do governante. O poder privado agora é um poder público. Então há essa transição aí. Então o poder político funda-se no arbítrio. O governante pode fazer o que quiser e bem entender, desde que ele mantenha a paz e a segurança. Na verdade, o povo não pode nem questionar, porque nós somos súditos, nós não temos direitos nesse novo estado social, segundo o Thomas Hobbes. A soberania para ele está no Estado, o absolutismo, ele defende um Estado de viés absolutista, mas com uma justificação racional, diferente dos absolutistas anteriores, como Jacques Bossuet, por exemplo, que defendia o direito divino dos reis. Então, por que o poder absoluto podia ou deveria estar nas mãos dos reis e ele podia fazer o que quisesse bem entendesse? Porque Deus o havia consagrado para isso. Era o direito divino dos reis, o Jacques Bossuet defendia. O Hobbes vai tentar uma justificação mais racional. Por que o líder, o governante ou o Estado deve ter o poder absoluto? Porque se não tiver o poder absoluto, o poder sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens, a gente vai viver se destruindo. Então ele tem que ter esse poder para garantir o mínimo de paz e segurança. Então a soberania absoluta, ilimitada, despótica, detém todo o poder e não está sujeita a nenhuma lei, sem necessidade de prestar contas a ninguém. O governante, o Estado, tem que prestar contas a ninguém. Muita gente defende que hoje tem uma nova versão aí, alguns estudiosos defendendo que o Hobbes era um liberal.
Cara, não dá apesar de que ele defende algumas coisas que o Estado liberal depois vai defender também, como esse poder do Estado sobre a nossa vida, sobre a nossa propriedade, sobre nossos bens. Se a gente apresentar uma ameaça para a sociedade, ele pode tirar essas três coisas. Isso está no Estado liberal moderno, né? Isso acabou permanecendo. Mas ele nos entendia como súditos, não como portadores de direitos, como cidadãos. Então, a soberania legítima é fruto de transmissão definitiva do poder dos indivíduos ao governante. Então, quando a gente manda para o governante, a gente transfere para o Estado esse poder, a gente perde o direito de fazer justiça com as próprias mãos, um direito de defesa, legítima defesa, autopreservação que a gente tinha do direito natural. A gente perde esse direito natural, né, quando a gente cria o Estado. A gente delega para o Estado o poder de fazer isso por nós. Os indivíduos ao governante, um pacto se dá entre súditos, né, não entre cidadãos portadores de direitos. O súdito não tem direito nenhum. É una, não mista, né, como a monarquia constitucional. Ele não defende especificamente um estilo de governo, uma monarquia ou uma oligarquia ou qualquer outro tipo de governo, aristocracia, né, de poucos ou de alguns. Ele defende uma espécie de governo estatal, né, um poder absoluto nas mãos do Estado, que pode ser na figura do soberano, de um monarca, né, soberano com poder absolutista. Né. É indivisível, não tem divisão, não tem parlamento, não tem poder legislativo, executivo, judiciário. Essa divisão é de Montesquieu, inclusive Montesquieu vai fazer essa divisão para questionar esse Estado do Thomas Hobbes. Né. É intransferível, somente pode ter sido adquirido pelo pacto, né. Agora não pode ser transferido para ninguém, o Estado não pode transferir esse poder para outro ou devolvê-lo ao povo, esse poder. É irrevogável, não pode ser destituída, o governante não pode ser punido nem morto, ele está acima da lei, né, ou o Estado está acima da lei. E os direitos individuais de autopreservação permanecem, a gente ainda pode se defender, mas quem tem essa prerrogativa de modo absoluto é o Estado. E o Estado pode tirar nossa vida, nossa liberdade, nossa propriedade, se a gente representar uma ameaça para a sociedade. Então esse é um pouquinho do Hobbes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.